Análise literária, obra Tio de José de Alencar. A obra Tio de José de Alencar, o romancista brasileiro de grande renome, foi produzida em meados do século XIX, evidenciando os traços daquela época como escravismo e a disputa pelo poder rural. Na própria estrutura e linguagem do texto destaca-se o romance regional, não só pelo cunho de folheto, mas também pelo amor e aventura a cada capítulo, que o caracteriza desse modo. Dentro da comovente história que se desenrola, características sociais e morais são atribuídas aos personagens, como Berta, Luiz Galvão, João Fera, Brás, Zana, Ermelinda, Ribeiro ou Barroso, Miguel, Inhatudinha, Linda e Afonso. Inserida nelas, há o casamento arranjado, a segregação de classes, o despotismo, a falta de afabilidade e ódio, entre outros. Contexto histórico. A obra Tio foi publicada na forma de folhetim em 1972, onde estava havendo no Brasil a aprovação do ventre livre, cujo filho de escravo nascido no Brasil tinha liberdade garantida. Estava ocorrendo também a disputa pelo poder no âmbito rural, pois estava se havendo a valorização do interior do país e da vida bucólica. Na própria obra de Alencar, vemos citações de Campinas, Itu e outras referências como o rio Piracicaba. Através da leitura do livro, também se percebe certas características sociais e morais que podem caracterizar a época, como a marginalização de indivíduos, o autoritarismo, os casamentos arranjados, a falta de amor e o desprezo pelo próximo. Tramas de assassinato, ódio, atitudes violentas, também notamos marcas de inocência, fragilidade, amor, idealização da natureza e subjetividade. Resumo da obra. Bezita é uma jovem pobre, porém muito bela, moradora da cidade de Campinas, objeto de desejo tanto de Luiz Galvão, um rico fazendeiro, quanto de João, seu fiel escudeiro e irmão de criação. Bezita, embora graceje com ambos, apresenta inclinações mais fortes ao amor para com Luiz Galvão. Seu pai, vendo a demora de Luiz Galvão em dedicar-se ao amor de Bezita, aconselhou a moça que se casasse com Ribeiro. Este, por sua vez, na noite de núpcias, não tardou em surpreendê-la. Viaja para resolver problemas de herança e fica anos afastado. Durante esse período, Luiz procura Bezita e, se passando por Ribeiro, deita-se com a moça, relação da qual nasce Berta. Quando Ribeiro finalmente volta e vê sua esposa com uma criança, que sabia não ser fruto de seu relacionamento, assassina Bezita. João, o temido capanga da região, consegue, no entanto, salvar Berta, a quem dedica total devoção e proteção desde então, por ver na menina a mulher que sempre amou. Zana, a empregada da casa, vendo a cena, enlouquece e passa a viver sozinha no local abandonado. Berta é acolhida por Inhatudinha. Apesar da promessa que João cultivava de matar o assassino de sua amada Bezita, Ribeiro, agora Barroso, anos depois, quando o dito cujo retorna com o objetivo de se vingar de Luiz Galvão e contrata o capanga para o serviço, o trato é feito, já que ambos não se reconhecem. Note, João fora criado na casa de Luiz Galvão, mas não vê no fato justificativa alguma de piedade por agradecimento. Segundo ele, as contas já foram acertadas. Devido a esse comportamento, inclusive, João é comparado como algo de menor valor do que uma fera, já que as feras nunca machucam quem as acolhe. A tentativa de assassinato é frustrada quando Berta percebe as intenções de João e pede para que ele devolva o dinheiro do trato e deixe livre Luiz Galvão. Vale a pena ressaltar o contexto presente da obra. O tempo se passou depois do assassinato de Bezita. Berta viveu e cresceu na casa de Inhatudinha junto com Miguel, seu filho legítimo. Luiz Galvão casou-se com Dona Ermelinda, com quem teve Linda e Afonso, amigos fiéis de Miguel e Berta. Além dos filhos, Luiz Galvão abriga em sua casa, contra os esforços da esposa, Brás, seu sobrinho que sofria de ataques epiléticos e era débil mental. Berta nunca soube de sua história e, apesar disso, inconscientemente ajuda Zana, a negra que continua na casa abandonada, e Brás, o sobrinho de Luiz Galvão. Há também um quadro amoroso na história. Miguel ama sua irmã de criação, Berta. Linda ama Miguel. Afonso ama Berta e Berta ama Miguel. A questão é que Berta apresenta-se como uma moça abnegada e a todo custo tenta unir o casal Linda e Miguel para ver a felicidade da amiga, ao passo que João paga sua dívida em dinheiro a Barroso. Uma emboscada é formada pelas mãos do próprio homem com a ajuda de alguns escravos da fazenda de Palmas, a fazenda de Luiz Galvão, durante uma festa tradicional. O canavial começa a pegar fogo e Luiz só não é morto, na confusão porque João aparece, lhe salva a vida e mata todos os responsáveis pela tentativa de homicídio, com exceção de Barroso. Note, João salvou Luiz, porque tinha consciência que Berta lhe atribuía a execução do homem.
João Fera é preso em Campinas e, com essa ausência, Barroso planeja matar Berta, que em uma de suas andanças pela vizinhança encontra-se com Zana. João chega e finalmente consegue matar Ribeiro com facadas bruscas. Brás, o sobrinho de Luiz, faz com que Berta presencie o assassinato. João, portanto, sabendo que Berta não entenderia o motivo do assassinato do homem, vê o desprezo da garota pela atitude e se entrega à polícia. Vale ressaltar que a relação da menina com o rapaz Brás é que dá o título ao livro. Em uma de suas tentativas de alfabetizar Brás, Berta percebe seu interesse pelo acento tio e, para incentivá-lo, se nomeia como tal. Dona Ermelinda, esposa de Luiz Galvão, suspeitava que o marido lhe escondia algum importante segredo. Luiz resolve revelar a sua história com Besita. Entristecida de início, Dona Ermelinda acaba reconhecendo que Berta é vítima dessa história e que, portanto, Luiz Galvão deve assumi-la como filha e educá-la na fazenda de Palmas. Dona Ermelinda e Luiz Galvão procuram Berta e lhe contam a sua versão da história, com algumas omissões relevantes. João foge da cadeia e Berta, desconfiando das omissões, roga ao bruto que nada lhe esconda. Berta fica finalmente sabendo de sua verdadeira história e brada aos 7 cantos que João é seu pai, já que este ali sempre esteve e ali a protegeu. Berta nega o convite que teve de se mudar para com a família da fazenda de Palmas e passa a Miguel, que agora vê em Linda um futuro amor e na mudança uma oportunidade de formar-se. Ao final do livro, vê-se então Berta vivendo na casa de Inhatudinha, cuidando de Zana e de Brás na companhia de seu pai, João Fera. Biografia. José de Alencar nasceu em Messejana, Ceará, no dia 1º de maio de 1829. Filho de José Martiniano de Alencar, senador do Império, e de Ana Josefina, em 1888 mudaram-se para o Rio de Janeiro. Com 10 anos de idade, ingressa no Colégio de Instrução Elementar. Com 14, vai para São Paulo, onde termina o curso secundário e ingressa na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Voltou para o Rio de Janeiro, período em que exerceu sua profissão e colaborou no Mercantil, além de escrever para o Jornal do Comércio. Em 1847, escreve seu primeiro romance, Os Contrabandistas. Em 1850, concluiu o curso de Direito. Pouco exerceu a profissão. No Correio Mercantil, na seção Ao Correr da Pena, escreve os acontecimentos sociais, as estreias de peças, os novos livros e as questões políticas. Em 1856, passa a ser o redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro, onde em 1 de janeiro de 57 publica o romance O Guarani, em forma de folhetim, alcançando enorme sucesso e é logo editado em livro. Em 1858, abandona o jornalismo para ser chefe da Secretaria do Ministério da Justiça, onde chega à consultoria. Recebe o título de conselheiro e, nessa mesma época, é professor do Direito Mercantil. Foi eleito deputado federal pelo Ceará e ministro da Justiça, porém não conseguir ser senador, sua maior ambição. Por não alcançar seu objetivo, abandonou a política e dedicou-se somente à literatura. José de Alencar explorou em suas obras o movimento indianista, e em 1876, Machado de Assis elogiou fervorosamente a obra Iracema, de forma que o autor sentiu-se enobrecido. A admiração de Machado de Assis por José de Alencar era tanta que escolheu como patrono de sua cadeira na Academia Brasileira de Letras. Em 1876, Alencar vendeu tudo o que tinha e viajou para a Europa com Georgina e seus filhos, buscando tratamento para sua tuberculose. Em 1877, Alencar morreu no Rio de Janeiro, vítima da tuberculose. Características do autor e obras. José de Alencar buscava redigir histórias próximas aos acontecimentos cotidianos, exaltando a importância do homem dentro do cenário social ao qual estava submetido. Valorizava o português brasileiro e, por possuir essas características que enfatizavam a sociedade brasileira em sua essência, escreveu livros indianistas, termo que idealiza o indígena, sua cultura e seus costumes, regionalistas, usado como forma de denúncia às atitudes passadas resultantes nas presentes, e falava sobre a originalidade de determinados povos e suas histórias. Livros psicológicos e históricos, em sua maior parte histórias fictícias embasadas em histórias reais. Alguns exemplos das suas obras são O Birajara, Iracema e O Guarani, como indianistas, Divã, Luciola, Senhora e a Viuvinha, como psicológicos, O Sertanejo, O Tronco do Ipê e o Gaúcho, como regionalistas, As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates,
como históricos. Através da obra de José de Alencar, percebe-se que ainda existem muitos casos parecidos com o acontecimento do livro. Assim, é possível entender que alguns fatos do cenário social da época não estão tão diferentes como os dos dias atuais, ou seja, ainda existem relações entre a obra e as sociedades tanto da época em que foi escrita como os dos dias atuais.